Fala galera do YouTube, cá estamos para a nossa primeira videoaula e hoje não podia ser diferente. Nessa primeira aula vamos falar sobre microbiologia, principalmente vamos falar de dois micro-organismos que causam problemas e também podem ser benéficas para a nossa vida humana: vírus e bactéria. Ok? Além de vírus e bactéria, vamos falar um pouco sobre as vacinas, qual a importância de ter a vacinação em dia e qual que é o princípio das vacinas, ok? Então vem comigo que o aprendizado vai ser show. Nossa primeira videoaula começa agora. É o seguinte, primeira coisa, vírus. Nós temos aí várias visões da ciência sobre os vírus, mas o que temos hoje de mais efetivo configura vírus como estruturas orgânicas e não como seres vivos. Olha que interessante. Por quê? Vírus são considerados seres acelulares, ou seja, o prefixo A na ciência é considerado negação. Então são seres que não apresentam células, certo? Eles não apresentam células, então eles precisam de uma outra célula para poder completar o seu metabolismo e para poder se reproduzir. Ele tem que usar da máquina de uma outra célula para ele poder sobreviver. Por esse motivo, dizemos que um vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, o que é um parasita? É aquele ser que precisa de um outro indivíduo para poder sobreviver e para poder realizar o seu metabolismo. Por que é obrigatório? Porque como ele não tem célula própria, ele precisa das estruturas e das organelas celulares de outro indivíduo para poder produzir sua energia. Então ele precisa, por exemplo, do ribossomos de uma outra célula para poder sintetizar as suas proteínas. Ok? E intracelular porque ele tem que entrar dentro da outra célula. É dentro da célula. Ele vai utilizar as organelas intracelulares para poder produzir sua energia, para poder replicar, fazer esse metabolismo. Ele sozinho ele não consegue. Então ele vai injetar o seu material genético dentro de uma outra célula, de uma célula hospedeira, a gente chama, e lá ele pode criar cópias de si mesmo, ou ele pode replicar e dar uma mensagem para essa célula repassar a sua informação genética, o seu material genético para frente para outras células. Ele pode agir dessas duas formas, ok? Qual é o material genético de um vírus? Tem vírus que apresentam o RNA como material genético e tem outros vírus que apresentam o DNA como material genético, ok? DNA é o ácido desoxirribonucleico, é também o nosso material genético humano. Os vírus que apresentam DNA são chamados de adenovírus. E os vírus que apresentam RNA são chamados de retrovírus. Então tem essa pequena diferença de definição. Isso pode ser importante para uma pergunta do Enem ou de um vestibulinho, por exemplo. Certo? Uma outra questão sobre os vírus. Eles apresentam na sua estrutura além do material genético, uma cápsula proteica protegendo esse material genético. A gente chama essa cápsula de capsídeo. O capsídeo é uma cápsula de proteica, uma cápsula de proteínas que protege o material genético dessa estrutura viral. Okay? Então, quando o vírus reconhece uma célula hospedeira, ele vai injetar o seu material genético nessa célula. Esse material genético vai quebrar essa cápsula proteica e vai, pela membrana plasmática, vai invadir a célula hospedeira, onde ele vai infectar essa célula, certo? Por isso que o vírus é um é um parasita intracelular obrigatório. E por serem estruturas acelulares, não apresentarem célula própria, não terem célula, eles têm algumas estruturas parecidas com seres vivos, por exemplo, o material genético,
mas não tem a estrutura celular. Então, dentro da teoria celular, de que a célula é o princípio básico, a unidade básica da vida, então para ser considerado um ser vivo é necessário ter célula, os vírus não são enquadrados na ciência como seres vivos. Então a gente pode dizer que, perante essa teoria celular, os vírus não são seres vivos. Informação muito importante também aí para vocês levarem para a vida e para o Enem, vestibulares e vestibulinhos da vida. Ok? Doenças virais. A gente tem uma doença popular aqui no Brasil, na nossa região, que é a dengue. Agora, nos dias de hoje, estamos enfrentando aí a Covid-19, que é também causado por um vírus aí da família dos coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Temos outras doenças virais, como a febre amarela, por exemplo. A febre amarela, a dengue, Zika vírus e chikungunya são doenças virais causadas por um mesmo vetor, ou seja, por um mesmo transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele pode ser vetor, ou seja, ele é o mosquito transmissor dessas 4 doenças virais: dengue, zika, chikungunya e também a febre amarela. Diferença: por que a febre amarela, teoricamente, e vamos dizer na prática também, ela é mais controlada hoje do que a dengue? Porque para a febre amarela já existe vacina. Para a dengue, a gente está caminhando agora, já tem vacinas desenvolvidas que está começando a entrar em prática agora, apesar de serem ainda economicamente caras, mas está começando a serem produzidas aí e entrando em funcionamento essa vacina da dengue, mas ainda não é algo efetivo. E é uma vacina que foi mais demorada para ser produzida, porque a gente tem 4 tipos de vírus aí que pode causar dengue, e então isso dificulta o processo assertivo para a elaboração dessa vacina, ok? Mas da febre amarela já temos vacina, vamos falar disso depois quando a gente falar sobre vacinas, ok? Agora, a gente sabe que vírus é acelular, não tem célula, e perante a teoria celular não é considerado um ser vivo, e é um parasita intracelular obrigatório. Agora vamos falar de bactérias. Bactérias também são micro-organismos, também não podem ser vistos a olho nu. O vírus, pessoal, é menor que a bactéria ainda. O vírus a gente consegue só observar no microscópio eletrônico, certo? Só no microscópio eletrônico. Já bactérias a gente consegue ver, algumas bactérias a gente consegue observar na microscopia óptica, por exemplo, que é um microscópio de luz. Bactéria já é considerada um ser vivo, bactéria tem célula, só que são seres unicelulares, ou seja, seres que têm apenas uma célula. Então o próprio corpo, a própria estrutura da bactéria é a sua célula. São seres unicelulares, mas apresentam células. Então, perante a teoria celular, bactérias são seres vivos, seres microscópicos, ok? Não podem ser vistos a olho nu. A estrutura bacteriana celular é mais simples do que a célula de outros seres vivos que a gente conhece, célula animal, célula de planta. A célula bacteriana ela normalmente apresenta como principal organela, como principal estrutura celular, somente os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, ou seja, por produzir proteínas. Além desses ribossomos, a célula bacteriana ela não tem o que a gente chama de envoltório nuclear, ou seja, o material genético das bactérias ficam dispersos pelo citoplasma, ou seja, ficam dispersos no meio da célula, não tem nenhuma estrutura protegendo esse núcleo, não tem nenhum envoltório nuclear que a gente chama tecnicamente de carioteca. Carioteca é o envoltório nuclear que protege o núcleo. No caso, a célula bacteriana não tem. Por isso, a célula bacteriana é chamada de célula procarionte. Então, recapitulando, bactéria apresenta célula procarionte sem presença de carioteca, ou seja, de um envoltório protegendo o núcleo, e são seres unicelulares, apresentam apenas uma célula.
ok? E, além disso, em volta da membrana plasmática existe uma outra estrutura chamada de parede celular. Então, bactérias apresentam essa parede celular envolvendo a membrana plasmática. É semelhante às plantas. Plantas também têm parede celular. Em uma outra aula a gente vai falar sobre isso. Mas bactéria também tem essa estrutura presente em sua célula. Beleza? Doenças bacterianas. A gente tem cólera, que é uma doença muito ligada à falta de saneamento básico. Leptospirose, que também está relacionado muito com o saneamento básico, pois é transmitido através da urina dos ratos, a leptospirose. E temos uma doença que foi muito conhecida na Idade Média, que causou a tão temida e chamada peste negra. A gente vai entrar no mérito agora também, vamos falar disso em uma outra aula. Mas que foi conhecida na época, lá em meados do século XIV, como peste bubônica. A peste negra foi causada também por uma bactéria, que foi descoberta depois com escavações, com pesquisas científicas, que na verdade o que tinha causado essa peste negra, essa peste bubônica, foi uma espécie de bactéria, certo? Bactéria conhecida como Yersinia pestis. Essa bactéria ela foi levada por pulgas através dos ratos que iam nos navios das grandes navegações na época do continente asiático para a Europa, causou todo aquele rebuliço e várias mortes na época que a ciência não era desenvolvida. Essa bactéria existe até hoje no nosso planeta, só que hoje ela pode ser mais controlada pela tecnologia que a ciência gerou. Isso pode ser questão do Enem, Karine. O que o Enem pode perguntar para você, ou vestibular? Qual o medicamento que a gente toma hoje para combater uma doença bacteriana? Para combater, por exemplo, essa bactéria causadora da peste bubônica. Que tipo de medicamento eu devo tomar? Você fala, Karine, mas professor, eu não sou médico, não sou o quê? Como é que eu vou saber que remédio que tem que tomar? É simples. O medicamento hoje receitado contra doenças bacterianas são os antibióticos. Ok? Antibiótico é tomado para combater uma doença bacteriana, para combater um ser vivo que está causando um desconforto no nosso organismo. Então, antibiótico, bio vem de vida. Então, por esse motivo, para doenças virais, não faz muito sentido você medicar com antibióticos, ok? Antibióticos são utilizados para doenças bacterianas. E uma outra coisa que pode cair também nessa prova, e é importante vocês saberem, que com o uso indiscriminado, às vezes sem receituário médico, às vezes sem acompanhamento, às vezes de forma indiscriminada desses antibióticos, surgiu o que a gente chama de superbactérias. São algumas bactérias que se tornaram resistentes a inúmeros ou quase todos os tipos de antibióticos. Essas bactérias, elas, tentando utilizar o mesmo antibiótico, elas ficaram resistentes e podem causar sérias doenças no nosso organismo que não podem ser combatidas, porque se elas são resistentes, é difícil a gente buscar um novo medicamento para elas. Então, as superbactérias pode ser uma pergunta aí do Enem para vocês, ok? E agora, falando um pouco de vacinas. Então, a gente está em busca hoje de uma vacina, por exemplo, para o Covid-19, que é uma doença viral. Mas, tanto para uma vacina de uma doença causada por vírus, quanto uma vacina de uma doença causada por bactéria, o princípio é praticamente o mesmo. O que é o princípio da vacina? É pegar uma parte desse micro-organismo, ou o micro-organismo todo, que esteja enfraquecido ou inativo. Então é preparada a vacina a partir desse organismo, parte de um vírus ou uma bactéria que esteja inativa ou enfraquecida, e essa vacina é injetada no nosso organismo para que ela possa gerar células de memória, para que ela possa gerar anticorpos que vão ficar ali armazenados e prontos para combater quando a gente tiver contato novamente com esse vírus ativo por uma segunda vez. Por isso a gente fala que com a vacina a gente fica imunizado.
porque a vacina ela induz o nosso corpo a produzir anticorpos específicos para esse vírus. Então, por exemplo, se a gente consegue desenvolver uma vacina para a SARS-CoV-2, que é o vírus causador agora da Covid-19. Então a gente vai produzir anticorpos específicos para esse vírus, SARS-CoV-2, que vão ficar armazenados ali em forma de células de memória no nosso sistema imunológico. Então a gente tem células preparadas para combater esse tipo de vírus. Quando a gente tiver contato com esse vírus ativo, as nossas células de memória vão agir mais rapidamente e vai combater mais rapidamente, ter uma resposta mais rápida a esse vírus que está atacando nossas células. O mesmo princípio para as bactérias, certo? Então a vacina serve para produzir células de memória contra um determinado antígeno específico. O que é um antígeno? É qualquer corpo estranho que está causando algum problema no nosso organismo. Quando entra algum agente infeccioso, nosso sistema de defesa, sistema imunológico, reconhece como um corpo estranho. Esse corpo estranho leva o nome de antígeno. Todo antígeno tem um anticorpo específico, que é a estrutura do nosso sistema de defesa para tentar destruir esse antígeno, tentar destruir esse vírus ou essa bactéria, por exemplo, certo? Então, são específicos. Então, um antígeno pode ser, por exemplo, um vírus, pode ser, por exemplo, uma bactéria. Tudo isso a gente chama de antígenos. Esse é o mecanismo básico das vacinas. Então, é muito importante a gente se vacinar e manter a vacinação em dia para a gente poder estar imunizado e preparado para enfrentar esses micro-organismos que são, fortes. A gente não enxerga, mas eles têm uma importância gigante para manter o equilíbrio biológico no nosso planeta. E não causam só doenças, não. Bactérias podem ser benéficas. Tem bactérias aí decompositoras que fazem a decomposição da matéria orgânica, ou seja, restos de animais mortos. Essas bactérias decompositoras quebram essa matéria orgânica desses animais mortos e devolvem esses nutrientes para o solo, para o nosso planeta. Se não tivesse essas bactérias, ia amontoar esse monte de corpos aí de animais mortos e ia ficar ali um monte de cadáveres se acumulando no planeta. Então esse trabalho ecológico das bactérias decompositoras de matéria orgânica são importantíssimos. Tem bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, que também fazem um papel muito importante. Tem bactérias naturais do nosso intestino, bactérias que ajudam a regular o funcionamento intestinal. São os famosos aí lactobacilos, bactérias em formato de bacilos, que ajudam na regulação do nosso corpo. Então tem muita bactéria, muito micro-organismo também benéfico para a nossa vida no planeta. Eles não causam só doenças, ok? É importante frisarem isso, que também pode ser uma pergunta aí de vestibular para vocês, ok? Então nossa conversa hoje era essa. Não vamos alongar mais para não ficar muito longo aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Dê um like no vídeo, curtem, compartilhem, repasse aí para os colegas. Vamos compartilhar a ciência, porque aqui Biologia e Ciência está ao seu alcance. Beleza? Até a próxima aula, onde a gente vai aprofundar mais nesses conceitos. Vamos falar de outras coisas. Aqui é um apanhado geral, porque o momento pede esses conhecimentos sobre microbiologia. Vai ser importantíssimo para a gente caminhar daqui para frente.